Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Tiago. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer primeiramente a terceira edição do Congresso Conaneuro e vocês que estão me assistindo. Para quem nunca me viu em algum congresso, eu vou fazer uma breve apresentação minha antes da gente estar falando sobre a temática. Eu sou professor de educação física, né? Eu tenho licenciatura e bacharelado, tenho especialização em atividade física e saúde pela USP e também sou bacharel em gerontologia também pela USP. Atuo na área de docência, né, em alguns cursos de especializações, tanto geriatria e gerontologia. Além disso, sou personal trainer de pessoas idosas, pesquisador em diversas linhas de atuação. Uma delas, a questão do envelhecimento associado a doenças crônicas e a prática de atividade física e exercício em pessoas idosas, e a questão da fragilidade, tanto muscular, cognitiva, associado ao processo de envelhecimento. Tá? Então, pensando nisso, eu quis trazer um tema de extrema relevância. O que seria? Pouquíssimas pessoas já devem ter ouvido falar sobre o método Montessori, principalmente aplicado a pessoas idosas. Né? Por que eu estou falando dessa forma? Vocês vão entender logo logo onde que eu vou chegar a partir do próximo slide. Para quem não conhece, o método Montessori ele foi criado lá na Itália por uma médica, a Maria Montessori, que era uma educadora, médica educadora, que a gente pode dizer que ela tinha até uma questão mais pedagógica, educacional do que médica. E ela via que esse método dela, ela juntava um modelo educacional que era é, conhecido, super valorizado, né, que é utilizado até hoje, com uma questão filosófica. E quando ela juntou isso, ela pôde ver que esse método você conseguia despertar os principais potenciais da criança, né? Você explorar ao máximo, trabalhar de forma integral, né? Você fazer o desenvolvimento não somente físico ou psicológico, social, não, de forma integrada. Ela também via a questão da maximização das capacidades intelectuais, ou seja, ela quis explorar o máximo que uma criança, uma com uma habilidade assim de explorar cada vez mais raciocínio, a descoberta ao mundo, a novos achados. E também ela explorava a questão dos aspectos sociais e espirituais dessas crianças, né? Que foi um período muito complicado. Né? A Itália, a gente sabe que sempre teve a questão de guerras, de conflitos internos, então ela quis pegar essa questão. Mas vocês devem estar se perguntando, Thiago, por que você está falando em crianças, sendo que o tema da palestra é em pessoas idosas? Vai fazer sentido e eu vou mostrar para vocês. E essa metodologia, né, esse método, eles se baseiam basicamente em atitudes, né, em comportamentos que favoreçam autodirecionamento, ou seja, a criança tende a explorar o mundo e se ela consegue determinar o que é o certo, o que é o errado, também possibilita que a criança desenvolva a questão da exploração, né, de novas descobertas, de novos achados, através de
atividades práticas, é, colaborativas, né, com outras crianças, outros profissionais, até mesmo familiares. A questão da ludicidade, né, é quando você trabalha jogos, mas jogos com um propósito e não brincar por brincar. Você também trabalha a questão da concentração, é, a imaginação, a comunicação também faz parte da, é, do método Montessori. Então, vamos associando ao processo de envelhecimento e como que a gente consegue fazer com que as pessoas idosas, principalmente que tenham Alzheimer, independente do grau, consegue estar realizando essa atividade. Então, o método Montessori ele é diferente da estimulação cognitiva, da reabilitação, das diversas formas que a gente conhece, né? Ela parte de um princípio onde que a criança vai aprender por descobrimentos, né? Vai despertar esse espírito da curiosidade, né? Mas uma curiosidade boa, não curiosidade no sentido negativo. Também você prepara uma atividade onde que busca alguma finalidade educativa. Então, sempre tem um achado e esse achado vai permitir que ela consiga desenvolver algo para completar alguma coisa da educação, né? Algum é, desafio matemático, alguma coisa para o dia a dia. Pode ser utilizado materiais específicos ou não, né? Independente do tipo da aula que você está abordando, né? A escolha pessoal também é valorizada, ou seja, a sua individualidade, a sua autonomia, independência é muito mais presente do que em outras metodologias de reabilitação cognitiva. Ela tem uma abordagem que é muito legal, que se faz em grupo, onde que trabalha de forma colaborativa. Ninguém é melhor que ninguém. Ah, tal grupo tem uma deficiência a mais, uma demência, desculpa. Então, não. Essa, esse método a gente consegue trabalhar diversos grupos, diversas formas e que ela fica quase nivelada, tá? Então, vai ter casos e acasos, né? Não dá pra gente falar que é um método perfeito porque a gente sabe das suas limitações. E também a gente consegue trabalhar por aprendizagem por jogo, né? Como eu mencionei para vocês, a questão da atividade lúdica é muito importante para tornar o processo de aprendizagem, de ensinamento um pouco mais fácil, mais facilitado. E aí, vocês devem estar se perguntando, né? Você falou sobre aplicação, mas e o papel do educador, né? Do profissional ou do orientador? Qual que é o papel dele? O papel do docente, do profissional, entra como orientador ou facilitador. Ele vai nortear essa atividade. Ele não vai simplesmente transmitir a atividade, virar as costas e largar. Não, ele vai supervisionar se está fluindo ou não. E aí quando a gente pensa na adaptação, né, do método Montessori para pessoas com Alzheimer, a literatura não mostra ainda com bons olhos. Por que eu falo isso? Por mais que já tenha um monte de comprovação científica do método, da eficácia, ainda não tem uma adaptação correta, né? Uma
adaptação que você consiga transformar dessa metodologia inicialmente para crianças, você colocar diretamente para pessoas idosas, principalmente com Alzheimer. Então, para isso, é necessário a gente estar fazendo algumas adaptações, né? E essas adaptações têm que ser relevantes, ou seja, você fazer atividades que envolvam alguma conexão, né, com o dia a dia dessas pessoas idosas, a interação entre outras pessoas, porque a gente sabe que pessoas idosas com Alzheimer e algumas outras demências tendem a ficar mais excluídas, né, do que as outras. A questão de trabalhar desenvolvimento e habilidades, tanto manuais, cognitivas, auditivas principalmente, né? E aí quando a gente pensa no método Montessori, ela tem uma característica muito boa. Por quê? A gente consegue colocar esse método de forma adaptativa. Ah, Thiago, mas você falou que a literatura não falava, não aceitava. Exato. Ela não era propriamente dita para pessoas idosas com Alzheimer. Foi feita uma adaptação. E quando a gente fez essa adaptação, mostra os principais motivos de você adaptar. Então, assim, um dos principais objetivos, né, dos métodos que a gente consegue estar trabalhando nessa adaptação é o envolvimento de órgãos do sentido, né? Você trabalhar a questão de a fala, a audição, o tato, a visão, é muito importante. Hoje, pessoas com Alzheimer tendem a ter essa dificuldade de você fazer atividades que envolvam outros sentidos, né? Dois ou mais, ou até um, né? É complicado. E o método Montessori, ele consegue trabalhar essas questões. No método Montessori, a gente também consegue promover a independência e as escolhas dessas pessoas, principalmente favorecendo a autonomia, a independência dessas pessoas. E quando você trabalha essas questões que eu mencionei para vocês, vocês conseguem atuar de forma que a pessoa idosa se sinta empoderada, ela consegue se sentir útil novamente para a sociedade, né? Então, olha a importância desse método. Para a gente entender quem foi a pessoa responsável por criar, né, por adaptar o método Montessori para pessoas idosas, foi esse psicólogo, gerontólogo, o Cameron Camp. Ele atualmente ele é professor de diversas universidades, tanto nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália. E ele começou a ver que esse método poderia ser utilizado de forma significativa em pessoas idosas, principalmente com Alzheimer. Um dos principais estudos que o Cameron Camp fez foi que ele comparou a estimulação cognitiva comum, né, que é palavras cruzadas e outras atividades, arte-terapia, música, terapia reminiscência, que a gente conhece bem. Ele viu que a participação de pessoas idosas é muito mais presente, mais fortemente positiva em comparação a outras atividades que não houve uma questão de alterações comportamentais. Então, assim, o método Montessori, quando ele é adaptado a pessoas idosas com Alzheimer, ele vai mostrar que ele é muito mais
positivo e significativo comportamen- nas questões comportamentais, sociais, principalmente para pessoas que têm Alzheimer, do que comparado com outras. E por conta disso, ele viu a necessidade de estar desenvolvendo essa adaptação. E aí aqui eu trago um quadro que é muito relevante para a gente entender quais são os princípios e as aplicações, né, das questões do método Montessori com a demência. Então, assim, se a gente faz uma estimulação cognitiva regular e variada, ela vai aumentar a sua questão de participação social, que foi um dos achados do Cameron Camp, né? A questão de sensação de ação, ou seja, ele tem habilidade, né? Ele vai ter essa questão de estar fazendo alguma coisa diferenciada. Ela evita aquela sensação de sou fracassado por não conseguir. Não, ele é constantemente estimulado a trabalhar cada vez mais para justamente mostrar essa importância, né? Essa relevância da atividade. E quando você pensa numa atividade comum, né, de estimulação cognitiva, ela tem falta de apatia, gera ansiedade, tem uma desconexão social. Já o método Montessori, ela tem uma adaptação que gera uma capacidade, gera um interesse e principalmente auxilia diretamente nas integrações das atividades, tanto instrumentais, básicas e avançadas da vida diária. Que a gente sabe que pessoas idosas com Alzheimer, a questão das atividades instrumentais fica mais prejudicada. Mas a gente fala muito em Alzheimer, né? E o que seria o Alzheimer? Alguns já devem estar cansados de ouvir sobre isso, mas é bom reforçar. Então, a gente entende o Alzheimer como uma condição de uma doença neurodegenerativa. Ela é progressiva, ela é mutável, né? Ela vai constantemente, ela pode sofrer alterações. Já tem alguns pesquisadores que falam que existem mutações genéticas que acabam afetando pessoas a terem mais Alzheimer, outras não, mas isso são pesquisas, então por isso que eu não gosto de estar falando, porque é complicado. Ela também tem a questão de afetar principalmente memória, afeta a questão de comportamento, os aspectos sociais, afeta toda a dinâmica familiar dessas pessoas. E quando a gente pensa, né, nas principais características da demência, de Alzheimer, né, é, é aqueles sintomas clássicos que é perda de memória, dificuldade de linguagem, a questão de desorientação espacial, alteração humor, né? A questão de irritabilidade, né, muito presente, são algumas das características da doença. E como eu mencionei para vocês, a questão do Alzheimer afeta principalmente a questões da realização das atividades da vida diária, né? Que a gente acha que não, ele só vai fazer, não vai fazer algumas. À medida que vai evoluindo a doença, vai afetando cada vez mais é, esse agravamento e vai piorando a questão das atividades da vida diária. E quando a gente pensa numa simulação cognitiva, atualmente existem várias, né?
estimulações cognitivas, né? Umas mais tranquilas, outras mais profundas, né? Como a simulação com intracraniana, tem várias, né, aqui. E o foco principal da estimulação cognitiva é preservar as funções cognitivas. Então, independente da estimulação, Tiago, você está falando da Montessori. Sim, a Montessori é uma delas. Mas existem estimulações e reabilitações cognitivas que trabalham com a questão mais psicológica, mais social, mais para o dia a dia, mais a questão até do apoio familiar. Então, independente dessa escolha de qual estimulação cognitiva você acha melhor, ela tem que ter um grande propósito: manutenção da saúde mental e qualidade de vida. Tá? Então, independente da qual que vocês escolherem, você trabalhando com esse fator, esses dois fatores, para mim está ótimo. E hoje a gente vê que existem várias evidências, né, que comprovam a melhoria dessas intervenções cognitivas em pessoas idosas. Né? Então é muito importante. Thiago, mas qual que é melhor? Não vou falar qual que é melhor, porque vocês vão ter que me dizer qual que é melhor. De repente, a Montessori no seu grupo que você está atuando funciona, no meu não, e vice-versa. Tá? Então, por isso que a gente não pode ficar preso em só uma estimulação. E aí, no princípio do Montessori, a gente tem que pensar que existe todo um preparo, né? Não adianta só colocar a atividade. Existem vários cursos na internet. Aqui eu coloquei um exemplo de um curso que apareceu no Google Imagens, só para ilustrar. A gente tem que preparar esse ambiente. Né? Não adianta colocar numa sala cheia de estímulos sonoros, altos, que coisas que distraiam a cabeça dessa pessoa idosa. A questão, mas ao mesmo tempo que você não pode deixar muito cheio de coisa, você tem que colocar de um modo que desperte essa autonomia e que ela possa explorar novas descobertas. Então, você não pode deixar totalmente bagunçado, né? Bagunçado no bom sentido, assim, cheio de coisa, mas você tem que propor um ambiente seguro, né? E que seja estimulante, assim, com cores, com texturas diferentes, com objetos, formas, para ela justamente explorar esse novo mundo. A aprendizagem tem que ser ativa, né? Tem que sempre incentivá-la a essas descobertas, sempre estar valorizando a questão da individualidade para justamente mostrar o tempo, o ritmo dessas atividades, nunca cobrar assim, poxa, você não conseguiu fazer. Não, ela vai ter o tempo dela de aprender, de ser estimulada. Então, por que eu falei que a gente tem que trabalhar essa questão? Justamente para a promoção da autonomia. E a gente, pode não falar para vocês, e a gente sabe que pessoas idosas com Alzheimer e outras demências, a autonomia e a independência fica muito limitada. Né? Então, outra coisa que também tem que ser feita no método Montessori, adaptação de materiais, né? Principalmente pessoas idosas que têm um grau já um pouco mais elevado das demências, as adaptações
tem que ser de acordo com a questão cognitiva e motoras, né? Você tem que incentivá-las cada vez mais, mas assim, de forma constante. E isso tem que ser trabalhado a funcionalidade, ou seja, o que ela vai conseguir fazer. Não adianta passar uma coisa extremamente impossível que não tem fundamento para ela. O ambiente também, uma coisa a ser lembrado, é que tem que ser um ambiente aconchegante, um espaço que ele seja acolhedor para essa pessoa, para reduzir a ansiedade, estresse e que ele sinta participativo e não exclusivo. Tá? Então são essas coisas que a gente tem que estar pensando aqui também. E quando a gente pensa quais são os benefícios, né, tanto da estimulação cognitiva, do método Montessori, são atividades que vai melhorar a atenção, vai melhorar a memória, prática para justamente melhorar essa retenção de informações, né? Porque a gente sabe que quanto mais informações, se não forem bem organizadas, elas ficam vagas, né? Elas ficam confusas, principalmente para quem tem um Alzheimer. E a gente trabalhando essa questão de melhoria, a gente consegue meio que reter essas informações. Outro benefício bastante importante que a literatura deixa bem claro é a questão das funções cognitivas preservadas, né? Se a gente trabalhar independente do método, da estimulação cognitiva, o foco principal vai ser melhorar raciocínio lógico, resolução de problemas, planejamento. Claro, vai ter suas dificuldades? Vai ter suas limitações? Vai. Mas a gente consegue também mostrar esse lado. E outro benefício que é bem interessante da estimulação cognitiva é a questão comportamental. Reduz estresse, reduz agitação, a solidão, que são características que a gente vê que são comuns nas principais demências. E quando a gente pensa na prática, né, como que seriam exemplos de atividades da prática Montessori? Né? São utilizadas equipamentos sensoriais, né, atividades que envolvam os sentidos, como eu mencionei para vocês, com cheiros, sabores, com texturas, formas, cores. Você pode também trabalhar a questão de classificação, né? Classificações, como agrupar objetos por cor, por forma, função, por matemática, por objetos, por características. E você também tem que trabalhar atividades que envolvam atividades para o dia a dia, ou seja, dobrar roupa, regar plantas, para justamente fazer a promoção da independência, né? Você incentivar de forma lúdica, né, entre aspas, mas você está trabalhando essa questão da independência e autonomia. E hoje existem alguns estudos que têm mostrado que o método Montessori, principalmente, né, eu vou estar sempre puxando para o lado do método Montessori, porque é o tema da palestra, que ele mostra algumas reduções de alguns sintomas da demência, né? Claro, é a cura? Não, não é a cura. A gente não consegue ainda fazer a cura, mas a gente consegue reverter alguns sintomas psicológicos, de irritabilidade. A gente consegue trabalhar essa questão da autoestima,
melhoria da qualidade de vida. E também a gente consegue trabalhar a questão da participação social dessa pessoa idosa, ou seja, aumento do engajamento, melhoria nas habilidades funcionais, como a alimentação, o banho, principalmente, a questão de você se trocar, você escolher sua roupa, você ter essa sensação de mudança, é muito importante. Então, olha como esse método, essa metodologia, ela propõe mudanças nas atividades da vida diária. Existem alguns aplicativos, né, e existem alguns sites, alguns lugares, né, assim, livros que ensinam. Inclusive tem esse que eu coloco aqui para vocês. Até foi feito um estudo, que é o ImprovCog. Ele mostra assim, vários benefícios, principalmente na qualidade de vida. Então, olha como que esse método ele é muito importante para justamente mudar a questão não somente cognitiva, e sim mudar a qualidade de vida dessas pessoas idosas. E aí vocês devem estar se perguntando, né? A gente consegue implementar esses ambientes, né, em residenciais ou até mesmo em serviços, por exemplo, em centros de dias para idosos, em LPI, em. Deixa eu ver onde mais. Em centro de convivência. Claro, a gente consegue fazer essas adaptações. Então, primeiro, a gente tem que organizar as salas. Né? Não adianta nada, como eu mencionei para vocês, ser junto com outras atividades que não vai dar certo. Então, essas salas, primeiro, têm que ser acessíveis e seguras. Isso independente. Segundo ponto, a gente tem que fazer treinamento da equipe. Não adianta, vou pegar na internet o material pronto e falar assim, eu só vou aplicar. Não. Primeiro você tem que treinar essa equipe, ver se realmente ela está preparada para aceitar esse método Montessori. Né? Terceiro, fazer uma integração com outras terapias. Posso colocar atividade de musicoterapia com o método Montessori? Pode sim. Por quê? Você está envolvendo uma atividade com método de cuidado, né? Independente da escolha, é importante você estar associando essas técnicas, né? Essas metodologias. E aí a gente pensa assim, o Thiago falou só na questão profissional, questões de espaço. Como que deve ser o envolvimento? A família tem que estar presente nessa questão? Sim. Independente da escolha, a família tem que ser presente, estar presente, para que esse cuidado seja contínuo, para que não seja um abandono. Falar assim, meu pai tem Alzheimer lá, eu vou largar porque é o fim dele, ele nunca cuidou de mim. Não, cuide, tá? Eu acho que é de extrema importância. O suporte dos cuidadores também tem que ser levado em conta. Por quê? Para dar orientações, como um apoio, como a questão dos desafios. Mas meu cuidador ele não é preparado para isso. Então, está na hora de você buscar o outro cuidador. Mas esse é o mais barato. Gente, nem sempre o que é o barato é o melhor. Então, faz a diferença ele estar também preparado para
dar esse total suporte, né? Principalmente para o familiar, para o idoso, ser esse elo de ligação. E sempre manter uma comunicação aberta, né? Manter um diálogo constante, para justamente ver como que está essa pessoa idosa, se está com dor, se está com febre, se está precisando de ajuda. O diálogo é muito importante nessa fase da demência. Porém, a gente também tem algumas certas dificuldades, mas eu não falo que é dificuldade, em sim alguns desafios que a gente tem que, na hora de implementar isso, né, essa metodologia. Uma delas é educar sobre os benefícios, você mostrar para outras pessoas sobre o método, você mostrar que existem outras terapias. Você tem que buscar alguns recursos, né? Você como profissional, eu não consigo porque é muito caro, mas existem alguns materiais de fácil acesso que você consegue trabalhar de uma outra forma. Tem que estar sempre avaliando para ver se as atividades têm sentido ou não de eu vou colocar, eu vou tirar tal atividade, tal pessoa idosa avançou na demência, ele regrediu algumas coisas. Sempre fazer essa avaliação é importante. A ciência também tem mostrado que alguns resultados clínicos também, né, a questão principalmente observacionais, tem visto que o método Montessori, além de melhorar todos os aspectos que eu já mencionei com vocês, ele tem, tende a aumentar a questão da comunicação, do engajamento, principalmente em atividades em grupo. Tá? A questão de reduções de comportamentais, assim como agressões, agitação, aspectos assim, de irritabilidade, eu também tem visto melhorias bastante com o método Montessori. A questão melhoria da autonomia nas atividades da vida diária, né? Principalmente no quesito do autocuidado. E na qualidade de vida, né? A gente tem visto também que o método Montessori ele ajuda na promoção de vários sentimentos, né? E por sorte sentimentos positivos, como de propósito, de dignidade, de conexão social, ou seja, está relacionado também à integração. Ela também propõe uma participação dessa pessoa idosa para as atividades do dia a dia, né? Para que eles possam manter sua rotina e seu ambiente normalmente. E com isso, a gente consegue fazer com que haja uma redução, principalmente na carga do cuidador, né? Melhoria principalmente no estresse, que a gente sabe que o cuidador tem uma carga emocional, psicológica muito alta, né? Então, é uma atividade que ajuda também a dar um certo respiro, entre aspas, para o cuidador. E a gente tem que fazer essa avaliação, como mencionei para vocês, principalmente das questões das funções cognitivas, das questões tanto sociais. Mas só o familiar? É só o cuidador? Não. É todo o conjunto. Tá? Então a gente tem que avaliar constantemente o progresso ou até mesmo o regresso dessas funções. Mas quem avalia? Psicólogo, neuropsiquiatra,
geriatra, também consegue fazer essas avaliações. Tá? Então, não existe só um que é responsável. As avaliações têm que ser feitas de forma constantemente. E alguns achados também na literatura têm mostrado que o método Montessori, se comparado com outras abordagens, ela tem mostrado uma muito mais eficácia do que os outros métodos. Outros estudos, quem quiser depois pode me mandar um e-mail que eu vou mandar uns artigos falando sobre isso, mostra que há benefícios significativos quando realizado em pequenos grupos. Outros achados também mostram que tem uma característica adaptativa de forma individual, ou seja, o indivíduo consegue melhorar a partir dele mesmo, né? E não somente para o grupo. Então, gente, ciência está aí. Então, vão ter vários estudos mostrando que tem melhoria, não tem. Então, tá aí para vocês verem qual que é o melhor e qual que seria o não indicado para cada situação. E aí eu trouxe para a gente estar finalizando alguns casos, né, dos principais métodos, né? Quando a gente pensa no método principal, né, da atenção centrada à pessoa, a gente consegue ver que existem algumas diferenças. Por exemplo, a individualidade no método Montessori, você consegue trabalhar de uma capacidade mais intrínseca. No método tradicional, você trabalha autonomia, já no método Montessori, diversidade, empoderamento, sabe? Então, são N fatores. Quem quiser pode me chamar que eu mando essa tabela, mando os artigos conforme eu mencionei. E aí, eu queria agradecer, eu sei que foi rapidinho a nossa palestra, porque ela tem muita coisa para ser falada. Não daria tempo da gente falar tudo sobre o método, exemplos práticos. Seria legal se a gente tivesse frente a frente para a gente discutir esses resultados, para a gente trabalhar esses métodos. Então, quero agradecer novamente a equipe do congresso, quero agradecer você que me assistiu, porque é um tema que assim é novo, é um tema que pouquíssima gente conhece. Eu mesmo, antes de entrar na gerontologia, eu não conhecia, só fui conhecer quando eu fiz a gerontologia. Então, quem quiser pode me adicionar nas redes sociais, eu vou mandar todo o material, não tem problema algum. E desejo muita sorte, muito sucesso na vida de vocês, que vocês façam diferença na vida dessas pessoas idosas, principalmente pessoas idosas que têm Alzheimer. Tá? Então, deixo aqui meu forte abraço e qualquer